Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é uma série de 5 episódios que a gente vai estar gravando e conversando um pouco sobre a COP28, a conferência climática que está acontecendo desde os dias... Epa, vamos voltar. Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma série de 5 episódios gravadas para conversar um pouco sobre a COP28. A conferência está acontecendo em Dubai, dos dias 30 de novembro até o dia 12 de dezembro. E nesses 5 episódios a gente vai abordar diferentes temáticas para que você, que esteja nos assistindo, nos escutando, consiga entender um pouco mais sobre a importância da COP28, o que é que está sendo debatido por lá e o que isso vai gerar para o futuro do nosso planeta. E nesse episódio a gente recebe Carla Braga, que é engenheira sanitarista e ambiental, cofundadora do COJovem, do Instituto COJovem, que trata da cooperação da juventude amazônica para o desenvolvimento sustentável, e ela é Youth Ambassador das Nações Unidas. Carla, seja muito bem-vinda. A gente vai conversar um pouco sobre o papel das novas gerações na preservação ambiental e defesa da Amazônia. Importante dizer que esta série especial tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Carla, seja muito bem-vinda. Ô, Gustavo, muito obrigada pelo convite, a ti, ao Grupo Liberal. É um prazer estar aqui com vocês comentando um pouco mais sobre a COP28 e esse caminho até a COP30. Carla, você embarca para Dubai para participar da conferência. Qual é a sua expectativa para o evento? Então, estou embarcando logo menos, para a conferência de Dubai, e as nossas expectativas, principalmente de países em desenvolvimento, ela está muito girando em torno do tema de perdas e danos, e de adaptações climáticas. Esse ano a COP está tratando do tema de Global Stocktake, que é mais ou menos um balanço global, assim, é o tema principal dela, para que a gente possa entender qual é o somatório das emissões de países, e como é que a gente pode agir frente a isso através da implementação de NDCs que façam sentido, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que fazem com que cada país possa, através do seu plano de desenvolvimento, da sua NDC, manter uma meta para não ultrapassar, junto com os outros países, esse 1,5 grau, que a gente está tentando segurar no Acordo de Paris. E as nossas principais expectativas são que a gente consiga um fundo de perdas e danos robusto, assim, que a gente consiga implementar realmente medidas que façam sentido para os territórios, sabe? E que a gente possa evitar uma catástrofe climática, ou que a gente possa considerar que cada país, principalmente quem não criou essa situação, de vulnerabilidade nos seus territórios, consiga perpassar por esse cenário de uma forma mais resiliente, de uma forma adaptada e justa, sobretudo. Eu vi aqui que você foi cofundadora do Instituto COJovem. O que é o Instituto COJovem? E queria que você falasse um pouco também, que eu vi que você participa da Câmara Técnica das Juventudes do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas. Qual é o objetivo que vocês almejam? Maravilha. Então, o Instituto COJovem, ele surge em 2020, principalmente da junção de 3 amigos meus, que são jovens embaixadores da ONU, junto comigo. E a gente tinha a compreensão, naquela época principalmente, dos desafios futuros que a gente ia enfrentar na perspectiva climática. E quando a gente para observar o avanço da garantia de direitos nas perspectivas das populações sociais, como mulheres, indígenas, quilombolas, e crianças também, a gente percebe que houve pouco avanço na garantia de direito de juventudes. Entretanto, na Amazônia Legal, a gente tem o maior contingente de juventudes do Brasil. Inclusive, a gente vive uma situação de bônus demográfico, o que é uma oportunidade muito incrível para que a gente possa cada vez mais fazer essa transição numa perspectiva climática, uma transição que seja justa e que a gente tem como garantir essa transição através desse contingente, incentivando os jovens a terem acesso a empregos verdes, a cooperarem na economia, a terem boas oportunidades de educação. Então, a COJovem, ela surge disso, o Instituto COJovem surge desse entendimento e da necessidade de que nós precisamos cada vez mais fortalecer, sim, os direitos de juventude para que a gente possa ter uma transição justa no ramo do clima. E aí, a Câmara Técnica de Juventudes entra como um dos impactos gerados da COJovem ao longo desses anos, E eu acho que
A Câmara Técnica de Juventudes, o principal intuito dela é que, através de uma perspectiva multissetorial, portanto, da junção da representatividade da academia, da sociedade civil, do governo do Estado do Pará também, de empresas, a gente consiga fomentar discussões que caminhem rumo à implementação, né, da perspectiva climática de forma sensível às juventudes. E por que de forma sensível às juventudes, aqui no Estado do Pará? Porque no Estado do Pará, a gente tem, segundo os últimos dados do IBGE, que 34% da população é jovem. Ou seja, a gente tem um grande percentual de juventudes, mais de 1/3 da população do Estado do Pará é jovem. Mas quando a gente para analisar as políticas públicas em geral, a gente percebe que a gente tem a baixa inserção de juventudes dentro de políticas públicas. E quando a gente para analisar as políticas públicas de clima, que, sobretudo, tratam, sim, de forma direta de juventudes e de crianças também, já que somos nós que vamos sentir os impactos da crise climática por mais tempo na nossa pele, a gente não se vê reconhecido dentro das políticas públicas climáticas. A gente sente uma lacuna e, consequentemente, uma oportunidade para que a gente possa desenvolver mais estratégias que incluam juventudes e que possam garantir as salvaguardas das juventudes, que possam garantir os nossos direitos frente a esse processo, né, de desafios que tem se acentuado e colocado em risco as nossas vivências. Né? Então, o que a gente quer, sobretudo, como pauta principal, é a inclusão de juventudes dentro de políticas públicas climáticas. E, com isso, também a inclusão de juventudes em espaços não só de debate, mas também de tomada de decisão. Porque isso é um olhar que é sensível às juventudes. Né? Quando você coloca mulheres em situação de tomada de decisão, é claro que aquele processo de tomada de decisão ele vai ser guiado de uma forma sensível na perspectiva de gênero. A mesma coisa com LGBTs, a mesma coisa com pessoas pretas, indígenas, quilombolas, e a gente entende que também é assim para a juventude. Então, a gente quer colocar as juventudes no centro de debate, no centro das políticas e também dentro dos orçamentos públicos, para que a gente possa garantir mecanismos de salvaguarda para essas juventudes e um melhor bem-viver para todos nós. Com certeza. Eu acho que você deu uma porcentagem, você falou 34% da população Isso. É jovem. Exato. Na Amazônia. Isso? No Estado do Pará. No Estado do Pará. Considerando juventudes até 35 anos. Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Essa questão do COJovem, da Câmara Técnica, eu vi que você citou muito um apoio multissetorial. Uhum. Como é que tem sido esse apoio? Porque assim, quando a gente fala de clima, especialmente para a população mais jovem, é um tema que às vezes é difícil de você fazer com que ele chegue num número ideal de pessoas, que ele atinja um público maior. Uhum. Como é que vocês têm sentido, dentro da juventude, no caso no Pará, esse engajamento da sociedade civil, especialmente dos mais jovens, com as pautas do COJovem ou da Câmara, eu acho que, em geral, com a questão de discussões de pautas climáticas? Então, assim como dado dentro da COJovem, a gente já conseguiu atingir mais de 2 milhões de pessoas. Pô, número alto. Sim, bastante. E a gente teve um programa muito interessante que era para engajar jovens lideranças climáticas, capacitar elas na perspectiva da educação, para que elas possam se mobilizar através da consciência a agir nos seus territórios, que foi o projeto Maré Mobilizadora. E esse projeto ele faz parte de um programa, que é o programa Mareta para as Juventudes, que é um programa de 3 anos da COJovem, no qual a gente tem como principal intuito incluir juventudes em políticas públicas, orçamentos, fortalecer os direitos das juventudes, né? E a gente tem notado um engajamento muito grande das juventudes sobre a pauta climática, principalmente com a chegada da COP30 para cá, para as bandas da Amazônia, mas também porque é sobre as nossas vivências, é sobre os nossos corpos e nossas existências, né? Então, quando você consegue comunicar a pauta do clima, que, como tu disseste, é uma pauta difícil, é uma pauta técnica, mas de forma assertiva, conectando as pautas climáticas com a realidade das juventudes que vivem isso, é impossível você não movimentar aquelas pessoas, porque é sobre suas realidades, são as nossas ruas que estão alagando, sabe? E como a gente viu agora, recentemente, até numa tragédia muito grande que aconteceu no Rio de Janeiro, com essa onda de calor, também as nossas vidas que são ameaçadas quando, por exemplo, a gente se coloca em situações de ir para um show de algum astro que a gente gosta muito e que a gente pode perder a nossa vida devido a altas temperaturas, devido a gente não ter alta disponibilidade de água ou qualquer disponibilidade de água, né? E as pessoas veem isso nas suas vivências, as juventudes conseguem enxergar isso. Então, acho que, sobretudo, a educação ela é muito importante para que a gente consiga mobilizar essas juventudes e cativar mentes e corações no processo de engajamento das juventudes, sabe?
E a gente tem notado isso bastante no estado do Pará. Mas ainda assim a gente precisa traçar esforços mais ambiciosos para que todo mundo possa entender o que está acontecendo na sua realidade e que todo mundo tenha a oportunidade de fazer parte dessa maré, de construir um amanhã melhor, de construir outras realidades, né, que sejam sensíveis às nossas vivências e existências. Carla, falando agora um pouco da COP, existem COPs e COPs, então existem conferências que elas acontecem, elas deixam um verdadeiro legado, como foi a COP21, me corrija se eu estiver errado, que ela deixou o Acordo de Paris como um grande legado, que justamente ele vem sendo discutido reiteradamente ano a ano. E a gente teve a COP27 agora no Egito, que para muitos chefes de Estado, para muitos líderes, ela fracassou no sentido de deixar uma mensagem ou de buscar um consenso no que foi discutido durante a COP27. Qual assunto você acha que nessa COP28 é mais urgente para que a gente consiga sair da COP28 dizendo, não, a COP28 ela deixou um legado, ela deixou uma discussão e ela foi propositiva nesse assunto? O Fundo de Perdas e Danos. O Fundo de Perdas e Danos consequente é o que a gente precisa estar atento e acompanhar nas negociações, porque é justamente através desse fundo que... O que é o Fundo de Perdas e Danos? O Fundo de Perdas e Danos é quando os países que ocasionaram principalmente essa situação de vulnerabilidade climática reconhecem o seu papel, né, na perspectiva de terem causado esses cenários para outros países, muitas vezes, né, e se propõe a doar dinheiros e recursos para que esse fundo ele possa ser destinado para países em desenvolvimento, na perspectiva de infraestruturas mesmo, de você investir aquilo em propostas de adaptação, em propostas de resiliência climática. E é isso que se trata de forma bem simplificada, o que é o Fundo de Perdas e Danos. Então, o que a gente precisa estar atento nessa COP28, e se eu pudesse dar um tweet assim, de uma saída de sucesso desse cenário, seria que a gente conseguisse ter bilhões dentro desse Fundo de Perdas e Danos. Porque, por exemplo, para os países em desenvolvimento, a gente está muito atrelado à pasta de adaptação. Os países desenvolvidos, eles estão mais atrelados à pasta de mitigação, né? E a adaptação climática é você nada menos do que adaptar os seus territórios para que eles possam enfrentar os desafios climáticos. Mas a gente não tem recursos suficientes para adotar as medidas de adaptação robustas e condizentes à realidade que a gente precisa. E aí entra o Fundo de Perdas e Danos, né, como um fundo para que esses países em desenvolvimento eles possam desenvolver infraestruturas que sejam resilientes ao longo do clima. Porque, veja bem, até se você pegar o estudo de caso do Tuvalu, né, que é uma ilha que fica perto das Maldivas, que está sob a ameaça de ser completamente inundada, e que a gente até viu ano passado na COP27 um vídeo muito impactante do presidente de Tuvalu, é que você tem países que podem perder tudo. Podem perder seus territórios, as pessoas perderem suas vidas. E, para onde essas pessoas vão? O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com toda a história daquele território? Né? Porque eu acho que, sobretudo, é isso. Quando você começa a ultrapassar pelos desafios climáticos e começa a sentir esses impactos, como a gente tem sentido na Amazônia, você vê que, por exemplo, as secas, elas geram a mortandade de peixes. Essa mortandade de peixes, ela gera fome em pessoas que dependem da pesca. Né? E isso é uma cadeia que vai acontecendo de acordo com a acentuação dos impactos climáticos na vida das pessoas. E Tuvalu é um desses exemplos que podem perder tudo e não ter sequer a memória daquele território, porque ele será inundado. Né? Então, sobretudo, a gente precisa entender como a gente pode instrumentalizar esse fundo, né, em prol da continuidade de países, em prol da continuidade de pessoas, em prol da resistência, sabe? Daqueles territórios, daquelas memórias, daqueles saberes e da política também daquele espaço, né? Eu acho que é um verdadeiro efeito dominó. Sim. Que a população precisa ter consciência. Sim. E eu acho que você tocou num assunto muito interessante, que é a questão dessa relação de países desenvolvidos com países em desenvolvimento. A gente sabe que na prática, quando a gente fala dessas conferências, desses grandes eventos, existe sempre um risco de que os países desenvolvidos dominem o debate, e os países em desenvolvimento, que são os que de fato sofrem mais com a problemática, acabem não tendo o espaço devido, porque são os países em desenvolvimento que acabam sofrendo mais, então
naturalmente, a ordem natural é que esses países tenham mais voz e tenham mais poder de decisão. Qual é o papel do Brasil nessa COP? Qual é o papel do Brasil? Na verdade, eu acho que nem nessa COP específico, mas eu acho que a gente... um dos grandes assuntos que o Brasil tem falado e que a COP tem tratado é a questão da transição energética. Qual é o papel do Brasil nessas temáticas, como um país em desenvolvimento? Como é que ele chega na COP? E como é que a juventude também pode auxiliar nesse debate? Massa. Eras, o Brasil ele é um país assim muito exemplo quando a gente para pensar de clima, né? A gente tem desde a Eco 92, né, uma trajetória muito robusta do posicionamento do Brasil na esfera climática internacional. Então, quando a gente chega nesses espaços, o Brasil ele é muito aclamado, ele é muito respeitado, né? Principalmente também pela sua diplomacia. A gente tem uma capacidade muito grande de conversar com diversos países, propor cenários que sejam numa perspectiva mutualista, né? Que todo mundo saia numa relação de ganho-ganho, né? Então, o Brasil é esse país também que mostra uma esfera de conciliação dentro da perspectiva da negociação, né, e que tem a Amazônia, sobretudo, né, que é a maior floresta tropical do mundo. Então, a gente é muito bem posicionado na esfera climática. Infelizmente, nos anos passados, né, a gente passou por um retrocesso ambiental, onde o Brasil era até desconfortável para a gente quando a gente entrava nos ambientes COPs assim, da sociedade civil, porque a gente era mal visto devido à forma como o governo brasileiro, né, por exemplo, até na última COP, né, nesses últimos 4 anos que a gente teve antes do governo Lula, ele se posicionava. Então, aconteceu um processo bem difícil para a gente, porque o Brasil era visto como um país não sério, né? Os países iam e assistiam o Brasil, muitas vezes, fazendo discursos de desinformação, né? Enquanto o presidente brasileiro falava coisas que todo mundo na esfera internacional sabe que não era verdade, né? Então, a gente era deslegitimado. Esse foi um período muito difícil para a gente, né? Mas, historicamente, o Brasil tem essa posição de ser um país muito bem reconhecido. E agora a gente tentando construir propostas resilientes na perspectiva do clima. E aí a gente tem diversos planos, né? Como a gente pode ver aqui no estado do Pará. A gente tem o plano de sociobioeconomia, a gente tem o plano Amazônia Agora, a gente tem uma política estadual de mudanças climáticas, a gente tem uma política de RED+, né, com um pagamento por serviços ambientais para as populações extrativistas, quilombolas, ribeirinhas, né? A gente tem o crédito de carbono como instrumento disso também. Então, a gente está traçando caminhos que sejam robustos na perspectiva da resiliência climática. Mas, se tratando de juventudes, a gente também ainda tem um desafio que eu acho que está atrelado ao etarismo, né? E ao entendimento de que a desconstrução, na verdade, de que as juventudes elas não são balbúrdias, sabe? Eu acho que, principalmente, um pensamento assim do século passado, né, é que as juventudes elas eram sinônimos de balbúrdia. Então, dentro do horizonte de políticas públicas, as juventudes eram consideradas como problemas sociais e não necessariamente como agentes de solução. E a gente tem que virar essa maré, e eu acho que a juventude brasileira tem sido muito perspicaz, não só brasileira, né, mas trazendo ênfase aqui para os meus amigos, inclusive, em que é possível a gente construir propostas muito que sejam condizentes com as nossas realidades, porque as juventudes, além de ter paixões, além de ter inventividades, são também profissionais técnicos capacitados, tipo eu, que tenho acompanhado a pasta internacional no ramo do clima desde 2017 e que tem sido acentuado nos últimos anos. Então, o que isso propicia para a gente? Por exemplo, na Ecojovem, o que a gente faz quando a gente acessa esses espaços? É a gente entender como é que está se posicionando a política externa e como é que a gente pode conectar isso com a política doméstica, como é que a gente pode conectar isso com os nossos territórios, né? E fazer com que a gente estabeleça metas que sejam robustas dentro do Acordo de Paris, dentro da área de adaptação, dentro da área de perdas e danos. Então, a gente desenvolve materiais, o Instituto Ecojovem é um instituto de pesquisa também, né, onde a gente desenvolve materiais em que esses materiais são compartilhados com tomadores de decisões para que eles consigam tomar as suas decisões de uma forma assertiva e baseadas em evidências. É isso muito que a gente tem lutado, sabe? E quando a gente acompanha essas conferências internacionais, a gente acaba fazendo contato com os embaixadores, por exemplo, do governo federal.
E a gente tem tido a oportunidade de estar atuando próximo deles, compartilhando materiais, como a agenda de políticas públicas, projetos e programas que a gente desenvolveu com 35 organizações de juventude e que pauta sobre adaptação climática para os territórios amazônicos e principalmente no estado do Pará. Então, entender como é que esses materiais eles podem influenciar o processo de tomada de decisão de forma sensível às juventudes, mas não só, de forma sensível também às realidades dos territórios amazônicos. E eu acho que esse é um papel essencial que as juventudes conseguem fazer. Né? Mas não só, existem outros diversos exemplos, né? Como a gente estava conversando antes de começar, inclusive, esse podcast, sobre o Youth Adapt... Nossa, eu me esqueci o nome. Posso checar? Claro, com certeza, sem problemas. Eu acho que até, aproveitando enquanto você procura o nome, eu vou te fazer uma pergunta, que você é técnica. Você é engenheira sanitarista e ambiental. E a gente sabe que nessas conferências a gente tem muito política. A política fala até mais alto nesses eventos do que a parte técnica. Eu imagino até que você deva sofrer um pouquinho com esse cenário. E aí, já aproveitando um gancho para você me responder, como é que alia o técnico com o político para que daí dessa junção saia alguma coisa efetiva? Eu acho que é inevitável, né? O clima ele tem cada vez mais saído da pauta técnica e ido para uma perspectiva política, né? Porque isso não é perigoso? É perigoso. É muito perigoso, porque é um assunto sobretudo técnico, né? E que a gente precisa entender com seriedade e traçar metas tanto infraestruturais, né, como em outros aspectos para que a gente consiga, através de infraestruturas resilientes, se adaptar cidades, adaptar territórios, né, construir propostas de mudança para a população que está vivendo isso, né? E aí, quando a gente traz o ambiente político, a gente, às vezes, corre o risco... Tem o ônus e tem o bônus, né? Você pode correr o risco de dissolver esse debate técnico e ele virar algo muito, essencialmente político. E eu acho que isso é um perigo quando isso não sai para a proposta de implementação. Se for aliar o técnico ao político, entendendo os desafios e oportunidades que a gente tem para que a gente possa traçar propostas robustas de adaptação, acho que não tem problema nenhum. Acho que, inclusive, é bom. Faz parte, né? É importante, porque quem vai implementar esse processo são as pessoas que estão na tomada de decisão, são políticos também, né? E é importante que eles estejam antenados sobre o que está acontecendo nos territórios, sobre as propostas que a gente pode criar e como é que a gente pode agir e traçar de forma também técnica e sensível à realidade estratégias para construir essa mudança. Né? Então, é um desafio. Eu acho que para a gente conciliar esses dois lados, tanto o técnico como o político, é muito jogo de cintura, principalmente para a gente que é profissional técnico, né? E fazer uso da comunicação facilitada. Ser capaz de comunicar o que está acontecendo na política externa e conectar com a política local, sabe? Através de um diálogo simplificado para esclarecer a sociedade civil, juntar a academia, trazer as demandas para o poder público, sabe? E também conscientizar empresas, né, dentro desse papel fundamental de construir a resiliência climática, porque todo mundo é um ator-chave nesse processo de emergência climática, né? E todo mundo tem que estar junto. O negócio é a gente não perder as propostas técnicas também de vista e tornar o assunto demasiado político e esquecer que, sobretudo, o clima é uma pauta técnica, que a gente precisa de ambição para concluir as metas. Com certeza. A gente vai se encaminhando para a parte final dessa conversa. E assim, eu acho que quando a gente fala em ativismo, especialmente ativismo jovem em prol do meio ambiente, eu lembro muito, eu até coloquei o nome dela aqui para não esquecer, que é a Severn Suzuki, não sei se eu estou falando certo o nome dela, mas ela foi uma jovem canadense que na Eco 92, no Rio de Janeiro, ela foi uma surpresa. Eu acho que ela acabou sendo uma figura muito emblemática da Eco 92 no Rio, porque ela fez um discurso muito forte, falando do meio ambiente, e ela calou a audiência. O auditório se calou para ouvir uma jovem que até então era desconhecida falar sobre as mudanças climáticas. E quase mais de 30 anos depois, ela inclusive chegou a dar uma entrevista alguns anos atrás, em que ela disse que quando ela saiu da Eco, muitos chefes de Estado, muitos líderes, muitos empresários se antenaram para o discurso dela, mas que passadas décadas depois
nada do que ela havia falado, nada da atenção que ela tinha conseguido chamar naquele evento, não tinha surtido efeito algum. Eu acho que para você que é jovem, existe sempre esse risco. Então, você está embarcando agora para a COP. Qual é o caminho para a juventude que discute pautas climáticas? Qual é o caminho assertivo? Eu sei que essa é uma resposta, é uma pergunta muito vaga, porque ela demanda muito tempo e ela tem diversos caminhos, mas quais passos você entende que poderiam ser dados para que todo o esforço que vocês estão fazendo, as viagens, as discussões políticas, as discussões técnicas, elas não sejam meros discursos e que quem de fato tem a caneta, quem de fato decide, possa ouvir vocês e se transformar em realidade? Essa é uma pergunta muito difícil, Gustavo. Porque existem inúmeros caminhos em que as pessoas podem percorrer. Eu acho que nenhum caminho é errado, desde que no final desse caminho você esteja almejando uma mudança real no seu contexto ou no contexto de várias pessoas, seja ele qual for, né? E a gente tem algumas ideias para a luta, né? Principalmente no âmbito climático. Você tem como ser um comunicador, como a gente tem aprendido muito com as pessoas indígenas, né? Poxa, a galera indígena dá show de comunicação do que está acontecendo nos seus territórios e mobilização, né, das pessoas indígenas para, por exemplo, a nível nacional, conseguir barrar o marco temporal. Isso é um exemplo de ação de juventudes na perspectiva da comunicação, por exemplo, né? A gente tem e também um exemplo de mobilização. A gente tem juventudes que são profissionais, jovens, né, e que, por exemplo, atuam na perspectiva infraestrutural, atuam dentro de governos, atuam dentro de empresas e que estão sensibilizando aqueles multiespaços para que a gente possa enraizar nas mentes e corações das pessoas a necessidade da gente desenvolver alternativas mais resilientes e sustentáveis em todas as esferas possíveis, né? E eu acho que esse é um pensar das juventudes, porque a gente entende que nós somos os mais vulneráveis frente aos desafios climáticos que a gente está vivendo agora, né? A gente também tem a oportunidade de você fazer advocacy, de você produzir materiais de pesquisa. Então, a gente tem trilhado muito o caminho do advocacy e da pesquisa, né? Na COJOV, a gente desenvolve materiais de pesquisa que subsidiam o nosso entendimento do cenário atual e, através do entendimento do nosso cenário atual, a gente busca estratégias de sensibilização de multiatores para que esses multiatores possam se sentir responsáveis também no ramo da implementação de ações climáticas, sabe? Em todas as perspectivas. Como eu disse, todo mundo é um ator importante nesse processo e cada ajuda, cada mente, cada coração engajado no processo climático é muito importante. Então, a gente tem agido dessa forma, né? E a gente tem notado que um elo muito importante para que a gente não perca os discursos, não perca as soluções apenas em discursos, é você ter um contato direto assim, com tomadores de decisão e construir essas pontes de confiança. Porque eu entendo também assim, os governos, empresas, entendo que seja difícil o contato com a sociedade civil, porque é um contato de cobrança também. A gente está nas bases, a gente está vivendo esses desafios. Então, quando você está num cenário de ser sempre cobrado, é difícil, né? Então, como é que a gente pode pensar em tornar essa relação em algo que não seja difícil, em uma forma que seja até gostosa você debater sobre clima, que não seja pesado, mas que você entenda que você pode agir em prol disso e materializar essa mudança. Então, eu acho que nesse caminho, construir relações sólidas, né, com tomadores de decisões é muito importante. E também fazer com que esses tomadores de decisão entendam da importância da sociedade civil na perspectiva da catalisação da implementação de propostas no ramo do clima. É isso que, por exemplo, Tichai Suruí tem feito, é isso que a Greta tem feito, é isso também que a Malala tem feito através da educação, né? Quando essas vozes elas se ecoam, quando a gente consegue ecoar as vozes de quem vive nas bases, toda uma população se move junto, toda uma consciência se move junto, né? E é imprescindível que essa consciência, essa população esteja atuando junto com as esferas de governo, com as empresas, né? E que as pessoas consigam implementar essas medidas e não ficar só no campo das ideias, mas partir para a implementação, né? Porque falar por falar, todo mundo está fazendo isso, muitas pessoas fazem, mas quem é que vai construir a história? Quem é que vai construir legados de verdade?
né? E eu acho que aí está uma chave muito importante. A gente se entender como um agente de transformação nesse mundo que é capaz de construir legados de mudança para uma humanidade inteira. E o que a gente quer? Qual é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as pessoas que a gente ama, sobretudo, para as nossas famílias, sabe? Qual é o legado que a gente quer deixar? Porque todos nós temos um legado que deixa desse mundo quando a gente sai dele, né? E eu acho que é esse compromisso fiel com legados de verdade, com a esperança e, sobretudo, com o cultivar, né, de pessoas que a gente tem que deixar para essa humanidade. Porque a vida é sobre pessoas, né? E se você planta resiliência climática, você colhe pessoas de pé. Se você fomenta a Amazônia viva, a Amazônia de pé, você fomenta juventudes de pé, você fomenta populações extrativistas, quilombolas, indígenas, né, pessoas da Amazônia urbana de pé. Se você investe em adaptações nas cidades, você cultiva pessoas. Eu acho que essa é a chave do entendimento, sabe? Das pessoas se afeiçoarem também pela existência do outro. E verem o mundo de uma forma carinhosa também e propositiva na construção de legados que sejam fiéis ao futuro da geração que está por vir, sabe? E fiéis ao que a gente espera desse mundo. Esse mundo é muito bonito. Acho que viajando também ao longo do mundo, isso tem me trazido esperança. Ver diversas faces do mundo e ver que o mundo é muito bonito. E que vale a pena lutar por ele, sabe? Vale a pena lutar por ele, vale a pena a gente conservar, a gente se engajar. E eu acho que é sobre isso. O caminho para a implementação está também nesse compromisso fiel com as pessoas dos territórios. Bom, eu acho que essa foi a mensagem perfeita para finalizar o nosso episódio. Carla Braga, te desejo muita sorte em Dubai. Espero que a mensagem de vocês ecoe e que os líderes e empresários, quem estiver presente lá, escute o que vocês têm para falar. Eu sei que essa é uma jornada que ela não dura 12 dias em Dubai, ela já vem de muito tempo e ela certamente vai perdurar por muito tempo. Eu agradeço a sua presença na nossa série sobre a COP28. Agradecer você também que nos assistiu, que nos ouviu. Lembrando que esta série tem o apoio da Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Muito obrigado e fiquem ligados nos próximos episódios. Tem muito assunto para conversar e muito sobre a COP para discutir. Até a próxima.